Vamos começar então, falando hoje sobre, continuando o que a gente estava falando, esse mês inteiro, falando um pouquinho mais sobre coisas que afetam o nosso dia a dia, que a gente às vezes não entende porquê, mas que a gente precisa entender. E o mais interessante, a Bíblia tem uma resposta para todas essas coisas, e hoje a gente vai falar mais sobre economia. Então, vamos orar para começar? Pai Santo, muito obrigado por essa noite, que o Senhor nos abençoe, nos molde e que nós possamos aprender mais com a Tua Palavra, Senhor, a fim de aprendermos e crescermos mais no conhecimento daquilo que a Tua Palavra nos ensina, meu Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. E uma pergunta para começar a noite é, por que falar de economia? Por que abre aspas, perder tempo, fecha aspas, da vida aqui na igreja? Por que a igreja tem que falar de economia? E é interessante olhar para as Escrituras e ver que a Bíblia nos ensina a falar de todas as coisas, inclusive da economia, quando ela diz que é dever dos homens buscar e multiplicar aquilo que tem na terra. Gênesis 1, 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, dominar a criação é algo que Deus nos mandou fazer. Claro que dominar não significa maltratar, mas fazer da maneira correta, cuidar da maneira correta. Uma segunda pergunta importante é o que faz um país ser rico? E isso a economia nos ensina, que um país é rico ou mais pobre devido ao seu PIB, que a gente vê tanto na televisão, o tal do PIB, que é o Produto Interno Bruto, e nada mais é que a renda daquilo que é produzido, o quanto gera para o país. Então, de tudo que é produzido, de todo serviço, de todo bem que é vendido, de tudo que se faz na nação, o quanto daquilo gera de receita para a nação. Então, isso é o PIB. Então, quando fala que o PIB cresceu, o PIB diminuiu, é um indicador de como o país se desenvolveu durante aquele ano. Se vendeu mais, se vendeu menos, se teve mais serviço, se teve menos serviço. Então, o PIB e a renda per capita são os dois indicadores principais para medir o que o país é rico. E isso mostra, quando os dois são altos, que um país ele produz muitos bens e produz muitos serviços. E isso é o que torna um país rico. Não tem segredo. Então você vai ver um país, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um país desenvolvido, qualquer um, Estados Unidos. Você vê que ele é um país que produz muito, que tem muito trabalho, que tem muito serviço. Isso gera um produto interno bruto maior. É errado, mas para entender melhor, é o lucro bruto do país, é o PIB dele. A Bíblia nos ensina que esse não é um conceito novo, mas é um conceito antigo. Então a ideia de um país precisa vender mais do que comprar, para sim ser mais rico, é uma ideia que a gente já sabe no nosso dia a dia, que a gente precisa ter mais dinheiro do que gastar, mas é o que a Bíblia ensina também, quando um povo de Israel deveria ser um povo, tanto quanto nação, como individualmente, um povo que produz e vende ou empresta às outras nações, porém não tomava emprestado delas. Então a ordem de Deus para Israel é, olha, produz, vende, empresta, mas não compre tanto de outros lugares. Venda mais do que compre, empreste mais e não pegue emprestado desses outros lugares. Deuteronômio 28, 12 diz assim: O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva e a terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então, o Senhor Deus está dando
o caminho pelo qual uma nação pode se tornar mais rica. E quando uma nação se torna mais rica, consequentemente, o povo daquela nação se torna mais rico. Então, às vezes a gente vê tanto lá na televisão falar do PIB, falar da renda per capita, e a gente não entende que aquilo é um indicador de como está a nossa vida, de como está a nossa saúde financeira, de como a gente pode crescer, de como a gente pode se beneficiar com isso. E aqui eu quero falar hoje sobre alguns assuntos dentro da economia que a gente vê bastante no jornal, que a gente não faz ideia muitas vezes do que é. E um desses temas é a inflação. Inflação. O que é inflação? A gente vê no jornal todo dia lá, porque mês de junho terminou com a inflação em tal %. Ou como era na época dos anos 90, no início dos anos 90, ali na década de 80, a inflação do mês superou os 200%. O que é inflação? Então, a inflação é o aumento dos preços dos bens e dos serviços oferecidos, e ele é medido pelo índice de preços no Brasil, o mais famoso deles, o IPCA. E inflação é, em resumo, é aquilo que faz o seu dinheiro perder valor quando você vai ao mercado. Então, não sei se você já teve essa experiência de ir no mercado com R$50, lá você compra, compra um leite, 2 pães e 1 quilo de carne. Aí você volta no mês seguinte e você só compra a carne com os mesmos R$50. O que fez o dinheiro perder valor nesse meio tempo? Por que no mês seu dinheiro valia mais e agora seu dinheiro vale menos? A inflação. Foi esse aumento. E há vários tipos de inflação. Então, o que gera a inflação? O que gera esse aumento? Várias coisas. Algumas delas, talvez as principais, um desequilíbrio entre demanda e oferta. Então é aquilo, eu quero muita gente querendo comprar o mesmo produto e não tem tanto produto assim, logo fica mais caro o produto. Então vamos supor aqui a Cida corta cabelo, se 600 pessoas quiserem a agenda da Cida, você vai lá e fala assim, não, consigo atender 100, então você sobe o preço porque está sendo valorizado, assim como no pastel, em qualquer outro lugar, é assim, quanto mais procura, você aumenta o preço. Assim como quando tem muito disponível e ninguém está procurando, você vê que o preço também diminui. Outra questão, aumento de custo. Então, por exemplo, a gente está vivendo isso agora, quando a gente fala a guerra da Ucrânia está atrapalhando a inflação do Brasil. Como? Se a guerra é lá na Ucrânia e a gente está no Brasil. Porque, por exemplo, se importa o fertilizante da Rússia. Aí, para sair da Rússia, se paga mais. O petróleo ficou mais caro também, porque a Rússia é um fornecedor de petróleo mundial. Então, essas coisas vão encarecendo o produto e alguém vai pagar por isso. E aí chega no final da ponta, que é quem compra. Então, por exemplo, se a gasolina, dá um exemplo aqui, antes estava $1 o petróleo, o litro do petróleo para chegar no Brasil, com a guerra foi para 2, você já viu, já tem um aumento. Então, quem vende já não consegue vender pelo mesmo preço. E a gente é assim também. Quem trabalha com isso sabe, olha, a calabresa subiu, então pastel de calabresa vai ter que ser um pouquinho mais caro. Sim. Uhum. Sim. Sim, aí vai aumentando. Então você vê, por exemplo, coisas que há 20 anos custavam R$10, hoje já custam R$100.
o que fez esse preço aumentar? Foi a inflação. Além disso, nós também temos uma inflação que é gerada quando o governo, para pagar os seus custos, ele começa a imprimir dinheiro. Então, vamos dar um exemplo, e vamos pegar, por exemplo, o governo atual. Ele fala assim, não, a gente vai aumentar o Auxílio Brasil para R$6.000. Qual que é o problema disso? É que isso vai gerar custo para o governo. E a pergunta que não quer calar é como que vai pagar? Porque precisa pagar. Então, geralmente se tem algumas alternativas, entre elas aumentar os juros. Então você vê, a inflação subiu, o juro subiu. Por quê? Porque quanto mais juros se cobra, mais o governo arrecada, aumenta imposto, o governo arrecada. Ou o governo fala assim, coisa que todo mundo sonha em fazer, e o governo pode fazer. Vou imprimir dinheiro. Imprimir dinheiro e eu pago com o meu dinheiro. Só que isso acaba desvalorizando a moeda e acaba subsequentemente já gerando mais inflação e aumentando o preço. Por isso que imprimir dinheiro para resolver o problema não é bom. Assim como, a gente vai falar mais para frente, congelar preço também não é bom. A gente vai tratar isso daqui a pouco, mas mais um tipo de inflação é quando tem a expectativa. Então, qualquer coisa pode aumentar o preço, até a expectativa de como vai ser. Então, por exemplo, você pega aí, vou dar o exemplo atual. O Lula ganhou. Já viu que alguns mercados já começaram, a bolsa cai, não sei aonde sobe. Por quê? Porque eles estão fazendo, o mercado está avaliando o futuro. E está fazendo um prognóstico de como será o futuro. E o que eles estão esperando do futuro. Então, esse futuro, essa previsão, isso pode também fazer com que a inflação suba. Então, você vê aí que inflação é algo que a gente vive todo dia e é algo que afeta a gente diretamente. Tanto que o Brasil já viveu períodos piores de inflação, quando você, literalmente, num mês, as coisas quadruplicavam de preço. A inflação é tão grande e é algo tão problemático no Brasil que você vê já que não existe mais nota de R$1. E você vê que você não compra mais nada com moedas de centavos. Você precisa de uma nota maior, tanto que se criou uma nota maior, que é a nota de 200. E se você pegar lá atrás, quando a inflação era gigantesca, tinha as notas de 1.000, de 10.000, de tantos mil. Por quê? Por conta da inflação. Só que uma inflação baixa também não é bom, porque gera um juro nominal baixo, e quando o juro é baixo, muito baixo, você afasta o investidor, e o investidor, ao invés de investir, ele vai ter que pagar para colocar o dinheiro no banco. Aí você não vai querer, aí ninguém quer. Então, como ele não recebe nada com aquilo, ele também guarda o dinheiro, no movimento o dinheiro faz mal para a economia do mesmo jeito. Então, uma média aí é 3% ao ano, que é uma média de país desenvolvido. O Brasil não consegue praticar essa média. Então, o Brasil está aí nos 4,5%, geralmente mais, algo que é problemático para o Brasil. Por que falar de inflação? Por que se atentar à inflação? Por que a gente, como cristão, tem que olhar para a inflação? Porque é nosso dever cuidar do mais pobre. E querendo ou não, o que deixa uma pessoa com menos poder de compra é a tal da inflação. O que deixa a pessoa mais pobre é a tal da inflação. É quando você já recebe um pingadinho de dinheiro. E mesmo assim, de um mês para o outro, você vai vendo que você está conseguindo comprar cada vez menos coisa no mercado. Aham. Rapaz, você ia com R$300, você fazia uma compra. Aí no outro mês, Eu fui no mercado esses dias aí, eu falei assim, não, vai dar tanto. Deu o dobro do que eu achei que ia dar.
Eu falei, graças a Deus que a Giovana falou, acabou o cartão, não tem nada esse mês, mas por isso que a gente tem que se atentar e olhar e falar assim, não é só chegar, sentar e falar, não, política é coisa dos outros. Eu não quero saber de política, eu não quero saber da economia. Só que Deus nos deu uma ordem para a gente cuidar dos mais pobres. Para a gente olhar e falar assim, olha, Deus fala que os mais pobres herdarão o reino. Só que ali ele não está falando para ninguém também abandonar, vender tudo que tem, porque senão o rico não ia poder ir de jeito nenhum para o céu. Jesus não colocou a condição social como predominante para ir para o céu. E parece que tem gente na igreja que acha isso, que fala assim, não, só tem que ser pobre. Não, vamos sofrer, tem que passar fome, porque só cristão tem que passar fome. E não é assim. A Bíblia nos ensina que a gente deve, olha o que ele ensinou para o povo dele. A gente leu o texto aqui de Deus falando, não, ó, vocês produzem, emprestam, não tomam nada. É Deus promovendo essa ideia de se desenvolva, cresça, busque a riqueza. O que você não pode buscar é o amor pela riqueza. É falar assim, não, eu amo o dinheiro mais do que a Jesus. Aí é o pecado. Mas a pessoa que luta, que estuda, que trabalha, que faz, que busca, essa pessoa ela tem que ser valorizada. E é interessante que a nossa visão reformada, ela é uma visão que promove isso. E se você pegar todos os países reformados, você vai ver, que eu digo assim, que implementaram de alguma maneira isso dentro da política, você vai ver que são países desenvolvidos. Por quê? Porque entenderam que esse conceito de trabalho é algo bom diante de Deus. Que ser pobre não te torna mais santo. Que ser pobre não te torna melhor cristão do que os outros. Mas que a gente tem que olhar e tentar olhar para os pobres. E a gente mesmo. A gente também não é rico, a gente é pobre. Só que olhar e falar assim, olha, vamos melhorar? Vamos ter uma condição melhor de vida? Sim, não é pecado querer ter um carrinho melhor, ter uma casa melhor, ter um dinheirinho, dar uma educação melhor para os filhos. Seria pecado. É pecado quando você faz assim, não, eu vou viver pelo dinheiro. Então eu vou trabalhar todos os dias, não vou cuidar da minha família, só vou viver pelo dinheiro. Eu quero é saber do dinheiro. Isso está errado também, a gente vai falar um pouco disso quando a gente for falar do trabalho, mas o trabalho é algo que deve ser valorizado e a gente tem que olhar para essas coisas do nosso Brasil e falar assim, isso não é legal. Porque não é legal as pessoas não terem condições de ter onde morar, não ter o que comer. Eu não como o que eu gosto. E tem gente que conta a vantagem disso, parece que é bom você não ter dinheiro para comprar aquilo que você gosta de comprar. É um erro, assim, da nossa sociedade, por conta da pobreza. E tem gente que valoriza a pobreza. E, assim, não tem nada errado ser pobre, mas também não tem nada errado em querer não ser pobre. Entendeu? E Gálatas diz, recomendo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também nos esforcei por fazer. Então, nos lembrar dos mais pobres. E quando a gente olha para essas questões da economia, a gente às vezes acha que é lá do governo, mas a gente precisa entender que essas coisas refletem no nosso dia a dia, no nosso bolso. A gente vive isso. Então, o que a gente tem que lutar contra? A gente, por exemplo, tem que lutar contra essa ideia de congelamento de preço, por exemplo, que a gente viveu no país. O que significa? Olha, a inflação está crescendo, só que ao invés do governo começar a cortar custos, ele faz assim, mantém a gasolina igual aconteceu no governo da Dilma Rousseff, mantém a gasolina a tal preço, ele tabela o preço, lá fora está exigindo outro preço, por exemplo, lá fora está R$6, aqui o governo dela fala, não, vocês vão pagar só R$3. O que acontece com isso é que isso já faz o governo gastar mais. E o governo gastando mais, aumenta o preço das coisas. E
diminui a quantidade de coisas que a gente pode consumir. Se você estiver reparando as notícias do mundo, você vai ver que a Argentina está passando por uma grave crise econômica, um grave problema financeiro, e muito desse problema se deve justamente a esse congelamento de preço. Então fala assim, não, a cesta básica vai ser tanto. Ah, mas para produzir a cesta básica está sendo 200. Não, mas vai ser 100 para o povo. A princípio é uma medida populista, interessante, que a gente olha e fala, olha o governo se preocupando comigo. Qual que é o problema? O problema é que isso está gerando custo. O problema é que isso está gerando maior despesa. E gerando maior despesa, quem está pagando a conta é você. Entenda isso. Quem paga a conta somos nós. Entenda que toda vez que o governo quer fazer um programa social, e é bom que tenha programas sociais, mas todo programa social do governo é você quem paga. Então, por exemplo, se o governo precisa estar fazendo a bolsa do atleta, legal, bacana, está dando lá R$1.000 para os atletas, bacana. Mas quem está pagando a bolsa do atleta somos nós, através dos nossos impostos. Então, por exemplo, imposto de renda, o imposto do tomate, assim, querendo ou não, você está pagando. Quem paga essas coisas somos nós, é o mais pobre. No final, a conta sobra para o mais pobre. Então é bonito quando o candidato A ou B fala assim, não, para o mais pobre eu vou fazer milhares de coisas. Só que a pergunta que a gente tem que fazer é, de onde ele vai tirar o dinheiro? Por exemplo, a gente viu algo no governo Bolsonaro, de uma diminuição de ministérios. O que significa? Que quando ele diminuiu para 17. Diminuição de custos do governo. Um governo que tem muito ministério, ele é um governo que custa mais para o povo. Porque a gente tem um problema no nosso Brasil, que o político pode gastar tudo que ele quer. Então, o juiz recebe já um salário absurdo, mas além do salário absurdo, e que se pagasse um bom salário para todos, mas aí eles têm o carro que o governo paga, a moradia que o governo paga, o que eles quiserem comer o governo paga, para mandar carta, tudo o governo paga. O que isso faz? Gera custo. E quando gera custo, alguém paga. Eu e você, a gente paga. E então, a gente tem que olhar para essas coisas e falar assim, agora a gente já votou, tudo bem, mas olhar para as próximas eleições principalmente e falar, olha, esse candidato aqui está prometendo coisas, mas vai ter esse preço. Porque a gente às vezes fica muito nas promessas, olha como é bom. Vou pegar um exemplo que virou meme aí. Está prometendo picanha para o povo. Vai ter picanha e cervejinha para o povo. Mas imagina se todo brasileiro ganhasse uma picanha e uma cervejinha, o custo que isso seria e quem vai pagar a conta. Então, assim, é claro que ali ele falou que vai tentar restaurar o mercado, para a pessoa ter emprego, tudo mais, mas o que eu quero falar é que a gente, quando for votar, e a gente tem que cobrar, porque a gente votou. Mas eu não votei no... O problema é dele, eu sou cidadão do país, eu tenho que cobrar. Eu tenho que cobrar do deputado, eu tenho que cobrar do senador, eu tenho que cobrar do meu prefeito, do vereador, do meu governador, que esses custos sejam menores. Porque aí leva um segundo problema, que é o problema do imposto. E você não tem ideia de quanto imposto você paga. Você não tem ideia. A gente às vezes acha que está na linha ali que não paga imposto de renda, que se livrou dos impostos. Você paga imposto na água, você paga imposto do que você compra. Todo produto que você compra tem imposto. O mercado que guarda aqueles produtos já paga o imposto. A transportadora que trouxe aquilo pagou o imposto.
o rapaz que produziu pagou imposto. Então, olha o quanto de imposto que se gasta. Estima-se aí que 40% de tudo que se arrecada, você gasta em imposto no Brasil. Você paga imposto, você paga em imposto. Até a bala que você compra tem imposto. A maioria dos... Aqui, Cida, vai de governo para governo. Por quê? Porque a gente vive num tipo de governo, dentro da nossa república, que a gente chama de social-democracia, que ela cobra mais impostos, porque ela julga que o Estado tem que promover essas coisas. Então, saúde, o Estado tem que promover, então, mas você vai pagar. É de graça o SUS? Não é de graça o SUS, não. Você paga nos seus impostos. Tem nada de graça. Não existe nada de graça. Tudo se paga. E tem países desenvolvidos que deram certo fazendo isso, que cobram cargas altíssimas de impostos e tem retorno. A questão é, quanto de retorno a gente tem do que a gente paga? Porque, querendo ou não, a gente paga muito e tem muito pouco retorno. SUS é bom, mas na tese, mas quem precisa dele sabe a porcaria que é. Não tem médico, quando tem médico... quando tem médico, não sabe se o rapaz vai receitar coisa boa. Assim, você vai pela fé no SUS. E você paga o SUS nos seus impostos. Todo mundo paga. Educação, a escola pública, não é de graça também, você paga nos seus impostos. Só que você vai para a escola pública, a educação geralmente deixa a desejar, tanto que a pessoa tem que pagar a escola pública e depois tem que pagar a escola particular para o filho. Paga o SUS e paga um plano de saúde. Então, isso quando pode. Quando não pode, ela vive com que o governo dá. Só que não funciona aqui no Brasil por conta da alta corrupção do nosso país. A corrupção, infelizmente, ela acaba com as chances do nosso país. Cobrar tanto imposto ou menos imposto é uma questão que varia de governo e de ideologia. A social-democracia, que é um tipo de governo, que também tem nos países desenvolvidos, principalmente os países nórdicos, cobra muito imposto, mas lá dá certo, porque lá se tem muito para a população, enquanto aqui a gente vive nisso. Mas há países que já preferem fazer de outro jeito, então eles cobram menos impostos, só que também não oferecem tantas coisas. Então, por exemplo, há países que você vai pagar muito pouco de imposto, mas você também não vai ter escola pública, você não tem saúde, um SUS. Não, mas por exemplo, esse é um bom exemplo. Lá, cada estado define, tem as taxas da federação, mas cada estado define algumas taxas. Então, por exemplo, você tem estado como a Califórnia, que é um estado mais voltado para uma para os democratas lá, que são o que a gente chama de esquerda, eles pagam impostos altíssimos. Enquanto no Texas, que é um país de republicano, que é um estado de republicano, que é o que a gente chama de direita, mais conservadores, lá você não paga imposto de renda, por exemplo. Lá você paga taxas baixíssimas de imposto. Não se paga imposto de renda para nada. Mas assim, dá certo. Lá dá certo. Tanto que tem muita gente saindo da Califórnia para ir para o Texas, empresa. Por quê? Porque lá deu certo. Então vamos baixar o número de imposto aqui no Brasil que vai dar certo? Não. Não de uma vez só. Chegar e falar assim, vamos baixar os impostos de uma vez só e não dá certo porque a gente tem uns custos para cobrir ainda. Então, é tudo um programa. Vamos diminuir os custos, vamos baixar o... Não, com certeza não é tão grande igual é aqui. Isso vale muito também pelo tipo de colonização.
Porque a nossa colonização foi uma colonização de exploração, que a gente aprende, mas eu não culpo nem tanto o tipo de colonização, eu culpo mais o tipo de religião que se formou no Estado. Por quê? Porque você pega essas sociedades mais desenvolvidas, elas são frutos de um povo que entendeu o papel deles dentro da religião. Não todas, mas a maioria delas. A maioria dos países nórdicos foi influenciado pela reforma. Os países desenvolvidos, influenciados pela reforma. Você pega lá, por exemplo, Portugal, Espanha, França, que são Itália, que são os países que sempre ficam ali brigando com Reino Unido, Alemanha, porque, querendo ou não, Reino Unido, Alemanha, eles são países mais desenvolvidos, são os países mais ricos da Europa, que são dois países que foram influenciados por essa visão de mundo. Enquanto Itália, Espanha, Portugal, nem tanto. Então, você vê que eles são desenvolvidos, mas eles ficam um pouco para trás. Suíça tinha tudo para ser pobre, mas aí tem os vizinhos ricos e tem a democracia mais sólida do planeta, um país mais livre do mundo, que cobra taxas baixíssimas de impostos, e deu certo. Então, muito imposto é ruim geralmente. Muito imposto vai sempre dar errado? Não, tem caso que deu certo. Mas no Brasil não funcionou. Essa é a questão. E do povo, principalmente. Porque, querendo ou não, a gente elege gente do povo. Não dá para falar assim, não, a Câmara representa aquilo que o povo é. Quem governa a gente é só a gente em outro lugar, basicamente. Porque vamos supor, se tirasse a maioria dos congressistas e colocassem outros, seriam quase as mesmas pautas. Falta no Brasil essa ideia, e é uma democracia jovem no Brasil, mas falta essa ideia de parar tanto com polarização, entender, enxergar para onde que o Brasil vai. O Brasil não tem para onde ele vai. Ninguém sabe para onde o Brasil está indo. Cada um que entra vai para um lugar. Cada um que entra quer levar para um Brasil diferente. Mas assim, a gente precisa lutar para que os impostos, eles têm que existir. Só que eles têm que ser menores do que eles são hoje. A gente não tem condições de ter um país, por exemplo, como Suécia, os países mais nórdicos aí, que são países que cobram altos impostos, mas devolvem para a população. Aqui não dá certo. E só lá deu certo também, é isso que precisa ficar claro. Porque quem vai defender alto imposto vai falar que todo lugar... Não, só lá deu certo. Em lugar mais nenhum do planeta deu certo. Na Suécia, na Dinamarca, só lá deu certo. A Suíça, pelo contrário, o imposto é baixíssimo. Estados Unidos, que tem o imposto, está maior do que deveria agora. Mas essa questão é importante. E um estudioso chegou numa conclusão, porque quando o país tem muito imposto, você para de pagar os impostos. Por isso que a gente vê tanto rico aí que sonega imposto à vontade, está tudo certo. Quem paga imposto quando o imposto é muito grande é pobre. O rico para de pagar e fica sonegando imposto. Não todos, mas alguns fazem isso. Então o estudioso fez uma conta lá, fez contas e chegou a uma média assim, de 20% de toda a arrecadação tem que ser gasto em imposto, tem que ser pago em imposto, 20%. No Brasil a média é 33%. Sim. Para você ter ideia, hoje os Estados Unidos estão 27%. A Suíça está nos 23%, 24%. Coreia do Sul menos. Então você vê que é perto aí, é entre 20% e 25%, que é uma taxa de imposto que gera receita para o governo e que atrai as pessoas para pagar.
Eu lembro de São Vicente, quando o IPTU era gigantesco de caro, e ainda é caro, mas era mais caro, conseguia fazer ser mais caro do que é hoje, e basicamente metade da população não pagava IPTU. Assim, ó, tá muito caro, não vou pagar. E você não paga, você acaba não pagando. Não tem condições de pagar. Eu não corria, porque era tanta gente que você via inadimplência, assim, era metade da população de São Vicente. E assim, sim. Não sei como está hoje, mas assim, antes era de São Vicente, mas era assim, qualquer lugar muito caro. Então, o pessoal não paga. Você não paga, você acaba falando, ó, entre o gás e o IPTU, eu vou comprar o gás. Exatamente. E a gente precisa entender isso, que imposto muito alto deu certo lá e não deu certo em lugar nenhum mais do mundo. Por isso que quando você for ver na televisão aquelas pessoas que defendem o aumento de impostos, elas vão citar os países nórdicos. Mas a gente precisa lembrar, quando elas falarem isso, que só deu certo lá. Deu certo em mais lugar nenhum do planeta Terra. E no povo de Deus isso aconteceu. No livro de 1 Reis conta, quando Salomão morre, diz que o filho de Salomão assume, e o povo já pagava muito imposto, porque Salomão fez muita obra. Obra gera custo, custo alguém paga e quem paga é o povo. Então, um mês de tudo que se trabalhava era do governo, era de Salomão. Então, você trabalhava um mês para pagar, você dava para o governo. Então, por exemplo, tinha 12 tribos, cada tribo sustentava o rei um mês. Já era muito, o povo já estava infeliz. O filho dele chegou e falou assim, não, meu pai era tranquilo com imposto, eu vou aumentar os impostos. Isso fez o povo rachar, tanto que se cria a partir daí 2 reinos em Israel, o reino do norte e o reino do sul. O reino de Judá e o reino de Samaria. Então, a Bíblia em 1 Reis 4:7 diz, tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei, a sua casa, cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Então, todo mês, a tribo ia lá, pagava para o governador da tribo, e o governador da tribo dava um mês de arrecadação para Salomão, manter o castelo, manter as coisas. É o povo que paga. É o povo, a gente que paga, o presidente a gente que paga, senador a gente quem paga, os 500 e tantos deputados somos nós que pagamos. Então a gente precisa colocar nas nossas pautas, e é coisas que são pouco faladas. A gente vê no nosso país as pessoas falando assim, não, vou fazer, e pouca gente falando de mas vou cortar, porque não é interessante para eles. Então, que a gente precisa começar a olhar para candidatos, e existem esses candidatos, é que a gente não olha, porque a gente gosta do vou fazer, não do que eu vou cortar. Olhar para esses candidatos e falar, pô, vou votar nesse rapaz, porque esse rapaz vai tentar, mas vai tentar reduzir o número de deputados. Se reduzir o número de deputados, está muito bom já. Cortar na metade, não precisa de tanto. Não precisa ter 80 deputados de São Paulo. 3 senadores no Acre. O Acre é do tamanho, acho que se juntar a Baixada Santista, tem mais pessoas que no Acre. É que a gente não tem 3 senadores, lá tem. Então, existem algumas propostas. Então, existe o voto distrital, o que seria? Se junta um aglomerado de pessoas e fala assim, cada aglomerado desse elege um deputado. Seria mais justo, mas aí teriam menos deputados em outras partes do país também. Então, dá para se chegar num termo. Mas do jeito que está, não dá. E a gente vê pouco, a gente olhou pouco. A gente tem que sair dessa eleição e falar assim, quem que eu votei para deputado federal? O que ele prometia? Era só fazer, vou fazer acontecer. Só que para fazer acontecer vai gerar custo, e gerando custo você vai pagar. Não tem segredo. Ele vai tirar dinheiro de você, ponto. Então a gente precisa olhar
com atenção. E Provérbios 9, 29, 4 diz: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de imposto a transtorna. Então, a gente tem que tomar cuidado com um rei, com um governante que cobra imposto. Mais uma vez eu vou falar, toda vez que aparecer alguém falando que quer aumentar imposto e der o exemplo lá dos países nórdicos, deu certo lá e olhe lá. Porque a gente também não vive lá para saber da reclamação do povo de lá. Mas em nenhum outro lugar do mundo deu certo. E a gente, o Brasil, é um dos países que mais pagam impostos no mundo. A gente precisa, então, refletir, começar a refletir e olhar e falar assim, não dá para ter não sei nem quantos vereadores tem aqui na Praia Grande, mas quantos assessores que tem cada vereador? Não dá para sustentar essa máquina toda. A gente tem que começar a se preocupar com essas coisas. E talvez não na próxima, mas daqui 8 anos, quem sabe já começa uma melhoria. Quem sabe já não começa uma diminuição. Porque a gente às vezes espera muita coisa do Estado, só que a gente não entende que quem sustenta somos nós. E que às vezes seria melhor ter menos coisa provida por eles e mais dinheiro no nosso bolso. Porque é insustentável você pagar 2 escolas. Você está pagando, por exemplo, escola pública e escola particular. Não existe nada de graça. A vacina não foi de graça, gerou custo. Tudo tem custo. Tudo custa alguma coisa. Então a gente precisa começar a olhar e falar assim, será que vale a pena? Será que vale a pena ter tanta coisa assim, de porcaria, em vez de ter mais dinheiro no meu bolso? Começar a olhar e fazer esse questionamento sobre as nossas decisões como eleitor. Maquiavel, ele defendia que o príncipe deve gastar pouco. Então, alguém que a gente julga que, pela famosa frase que os fins justificam os meios, mas ele não falou exatamente isso, mas ele estava ensinando no livro dele como que um príncipe ele se mantém no poder, como que um governante ele se mantém no poder, como ele conquista as pessoas e se mantém nesse poder. Ele diz, olha, o príncipe deve gastar pouco, para não precisar roubar seus súditos, para poder defender-se, para não ficar pobre e desprezado, não se importando em correr na fama de miserável, pois esse é um dos defeitos que o fazem reinar. Então, o príncipe não pode ficar gastando muito. Um governador, um legislador, o presidente não pode ficar gastando muito. Porque quanto mais ele gasta, mais gera corrupção. Quanto mais imposto ele cobra, maior o sistema fica, mais custoso ele fica e mais corrupção a gente tem. É isso que ele está falando. E a gente pode ver isso no nosso país. Quantos escândalos de corrupção no nosso país a gente já não teve? De pessoa querendo o quê? Sustentar o sistema. Eu preciso comprar os parlamentares. Os parlamentares já recebem bem, mas a ganância é tão grande que não, preciso dar mais dinheiro para garantir os votos. Esse é o caso do mensalão, por exemplo. Vamos lá ajudar e dar uma parcela para aqui para os deputados. Ou vamos assaltar a Petrobras. Isso tudo, está lá. Não, isso reflete no nosso bolso. É que a gente às vezes não pensa nisso. Mas isso reflete no nosso dinheiro. Não entende. Lá compensa. Tá. É um tipo de governo. Assim, eu sou contra. Eu acho que não é bom. Acho que o bom é do jeito que mais ou menos se faz no Brasil. Que a gente pode votar, que a gente tem esse privilégio. Apesar que na Inglaterra, a rainha ela exercia uma figura política exterior importante, ainda que ela não ditasse tanto as regras da Inglaterra, mas ela é uma boa para manter a Commonwealth, que é o juntamento de nações que ela era a rainha, unida, para ter trocas. Ela tinha um papel.
Sim. 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 E lá tem uma questão de lá já ser uma monarquia há muito tempo. Então, ele é algo que é natural do inglês. Você lê isso, você vai ver que é assim, traz estabilidade. Por isso que o rei lá, ele não pode ficar fazendo loucuras. O rei lá tem que ser uma figura que a pessoa olha e fala assim: se o mundo acabar, eu vou para o rei. Eu confio no rei. O rei, se tudo der errado, a gente tem um rei. Porque traz essa ideia de estabilidade. Além de ser algo que gere dinheiro. Porque se não gerasse dinheiro, eles matavam, igual fizeram lá na França. Mataram todo mundo. Mas eu não considero o melhor estilo. Mas lá para eles funciona. Entendeu? Lá, então, no Brasil, assim, a gente teve um rei muito bom. Um imperador muito bom, que foi Dom Pedro II. Fizeram o golpe de Estado, tiraram ele, proclamaram a República. Só que já começou errado. Mas assim, o sucessor de Dom Pedro II seria bom, igual o pai foi? A gente já não sabe. E se fosse um traste? E se fosse uma porcaria? É afundar o Brasil. Então é melhor, assim, é melhor desse jeito, que a gente consegue tirar, controlar um pouco, do que... Meus irmãos, vamos terminar aqui hoje, é 9 horas. A gente volta semana que vem para falar de trabalho e o que a Bíblia nos ensina sobre trabalho. Então, foi uma aula boa hoje, apesar de foi só o começo, achei que a gente ia tudo, mas paramos na metade aqui. Mas que tenha servido para você ver que a Bíblia já nos deu respostas. É que a gente às vezes está mais preocupado com o discurso do político do que procurar a resposta na Bíblia. Sobre tudo. Sobre absolutamente tudo a Bíblia fala. Até sobre como gerir a nação.